A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs, na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, da missão de pregar o Evangelho de Cristo e ser ministro dele, custe o que custar. Amém? É aquele que gosta da verdade e não está preso a dogmas religiosos e nenhum outro meio a não ser prisioneiro de Cristo, seja bem-vindo a este canal, onde a verdade é dita, né? A verdade que está na Bíblia. Essa é a verdadeira palavra que os apóstolos deixaram para nós. Então hoje a gente vai dar uma lida e dar uma entendida, né? Sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Porque tem aqueles que é pré-tribulacionista, que fala que Jesus vai voltar antes da tribulação. Tem o mid, que é aquele que diz que vai voltar no meio da tribulação. E tem o pós-tribulacionista, que é depois que aconteceu tudo isso, aí vai ter a tribulação. Então vamos explanar o texto e ver o que Paulo diz aqui em 1 Tessalonicense, que esse texto aqui é muito importante, e ele explica de uma forma resumida, mas bem clara a respeito disto. Então vamos começar com 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 em diante, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, eu vou continuar, mas só aqui, esta palavra arrebatados é harpazo no grego. Então, significa tirado do meio, raptado. Então, como Jesus falou que viria como um ladrão, e ninguém sabe o dia e nem a hora, isso já está mais do que explicado aqui. Paulo explicou e ainda ele colocou esta palavra como se fosse uma coisa repentina, que irá acontecer. No capítulo 5 ele fala: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais do que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis, mas bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirão repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, nem durmamos, pois, com os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus nos não deu, porque, no 9 aqui, capítulo 5, verso 9,
porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos e quer dormamos, vivamos juntamente com ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A gente não foi predestinado para a ira do Senhor. Então, esse negócio de ficar na tribulação não está nas Escrituras. Porque aqui está muito claro, porque assim, quando falar a paz e segurança, então as pessoas vão estar querendo saber das guerras, né? Mas quando tiver um acordo, né? Paulo já fala, quando tiver um acordo de paz e de segurança, aí que a gente tem que ficar de olho, a gente tem que estar de olhos abertos. Então, a gente tem que olhar para a figueira. A figueira é Israel. Israel está com um acordo de paz, entende? Ele está em guerra. Então, tudo isso está acontecendo. Está acontecendo. Nos dias atuais, e isso pode se prolongar? Pode. Pode ter mais ataques? Pode. Não pode ser um acordo fechado, mas se fechar um acordo, a gente está muito perto desse dia. É o que Paulo diz aqui. E é exatamente aquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois o dia, vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Entende? Então, meu irmão, se você ficasse esperando um ladrão aparecer na sua casa, você iria colocar um monte de coisa, um monte de armadilha de segurança e, enfim. A gente não sabe, vai ser num dia que todo mundo está disperso, entende? Só que os cristãos, eles têm que estar vigilante. Mas vigilante no quê? Na oração, na santificação, jejum, leitura da Bíblia, atento às Escrituras. O que diz as Escrituras? Quais foram os nossos professores? Os profetas, os apóstolos, Jesus Cristo, o nosso mestre. Então, tudo isso é riquíssimo para a gente. Quantas pessoas estão ali morrendo sem ler as Escrituras, só na fé em Jesus Cristo? Quantas pessoas... Eu vi um vídeo esses dias que cristãos da Coreia, gente, eles chorando, da China, sabe? Chorando ali, pegando a Bíblia a primeira vez. É uma alegria para eles. A gente tem Bíblia aqui e a gente fica deixando de fazer outras coisas que não importa, né? O importante é as Escrituras. O importante é a palavra de Deus. A gente está vigilante. A gente está guerreando contra Satanás. Os irmãos podem ver que nos primeiros vídeos eu fico demorando para falar, mas por quê? Porque eu estava tendo muito ataque espiritual. Eu estava tendo muito ataque espiritual, irmãos. Os irmãos não entendem a tribulação que é para mim vir aqui e gravar um vídeo. Eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo. Por quê? Por causa dos ataques. Entende? Então, assim, Deus tem me ungido, tem me instruído na palavra, tem me alertado sobre o que eu devo falar, o que eu não devo. Eu sinto todos os dias de fazer este vídeo. Nem que ninguém veja agora, mas uma hora vai ver. Entende, irmãos? Então vamos estar vigilantes, vamos estar consertados ali, ó, na presença de Deus, para que aquele dia chegue e a gente fique irrepreensível de corpo, alma e mente, espírito, tudo
a gente esteja imaculado na presença do Senhor, para que a gente esteja com Ele naquele glorioso dia, nas bodas do Cordeiro, que Ele quer todo mundo. Ele está chamando todo mundo para essa festa. É uma festa, gente, é para a gente mesmo, entende? É para a gente mesmo. Quem não quer conhecer Jesus Cristo, quem não quer estar lá com o Senhor, meu Deus, entende? Então, isso aí é uma coisa muito gloriosa, gente. Não percamos a coroa que Jesus Cristo tem reservado para nós, cristãos, entende? Então, todo mundo vai receber ali, sabe, amor, carinho, mais do que tudo, né? A gente vai ter aquele gozo de paz, alma e espírito para sempre. Entende? Vamos estar junto com o Senhor para sempre. E isso daí já é o suficiente. Não precisava nem ter mais nada. Entende? Mas Jesus é bondoso demais. Ele é misericordioso demais. E isso ele irá fazer para agradar os filhos dele. Os anjos que lutam junto com a gente. Né? Eles nos servem. Eles são maiores do que a gente. Eles têm poder de acabar com a gente, mas eles servem a gente porque eles amam tanto Jesus Cristo e sabem da luta do humano que está aqui lutando na carne. Né? Então eles entendem muito mais do que muitas pessoas acham que, né, um anjo... gente, pelo amor de Deus, o Satanás... Ele está querendo bloquear todo mundo, está querendo fazer com que as pessoas não fiquem dispersos, não preste atenção na palavra de Deus. Então, irmãos, vamos estar de olho, amém? Vamos estar de olho. Tem mais uma palavra aqui que eu quero ler, que essa daqui é crucial, entende? Então, assim, a gente não pode ficar preso na questão do mundo, na questão do mundo, na questão das coisas que a gente vê, né? Porque as coisas que a gente vê, elas simplesmente vão desaparecer. Pedro falou que as coisas que existem são para que acabe tudo no fogo. Então não adianta essa casa bonita, não adianta aquele prédio, aquela roupa, aquele carro lindo, né? Aquele dinheiro todo que você tem guardado, isso daí não vai servir de nada. Não vai servir de nada depois que Jesus voltar. Entende? Então, Jesus fala assim, ó, como guardaste aqui, Apocalipse 3, do verso 10 em diante, ele fala assim, ó, como guardaste a minha palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, sabe, daquela hora que vai acontecer a tribulação, ele vai livrar a gente, entende? Não é que a gente vai ficar aqui na tribulação. Da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo, da hora. Ele coloca aqui, ó, da hora. Então, sabe daquela hora ali? Daquela hora? Da hora que acontecer aquilo, eu vou tirar vocês, entende? Então, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, que é do Espírito, né? E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome
do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entende? Então, isso é muito importante. Entende? Então a gente não vai ficar aqui, pessoal. A gente a nossa casa não é aqui. A nossa casa é a Jerusalém. Entende? Filipenses 3, no verso 20, ele fala assim, Paulo: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, irmãos, entende? A gente não vai ficar na tribulação. Não tem tribulação para o cristão fiel, entende? Aqueles que ficarem realmente é que estão em alguma coisa. Então, assim, irmãos, vocês que estão aí, que tem alguma coisa no seu coração, alguma desavença, sabe? Alguma coisa que prende você, uma raiva de alguma pessoa, você não perdoou aquela pessoa totalmente, ou você não está em paz consigo mesmo, sabe, irmãos, você está em pecado, você está desviado dos caminhos do Senhor, retorne urgente, porque Cristo nos chama, porque Ele fala: venho sem demora, sem demora, guarde o que tens, entendeu? Guarde o que tens. Então, assim, ele não fala que Satanás vai roubar a nossa coroa. Não, ele fala assim, ó, guarde o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Então tem gente que vai tentar fazer com que você também caia em declínio. Caia em declínio. Entende? Não é tudo Satanás, não. Tem pessoas também que mina a fé da gente porque não tem fé. Porque simplesmente não quer crer, não quer saber de nada. Entende? Então, assim, o que a gente tem que estar? Olhando para Cristo, centralizando sempre Cristo. Cristo, ele é perfeito. A pessoa, todo mundo é falho, todo mundo uma hora vai falhar. Entende? Então, assim, vamos estar de olho nas coisas que estão acontecendo, nas coisas que hão de acontecer e nas coisas que aconteceram, que estão escrito na Bíblia, para que nós vigiemos, estejamos sóbrio na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que está, ele já não está às portas mais batendo, ele já está voltando, já, entende? Então, irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos estar alerta, tá bem? Que Deus abençoe, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus Cristo, quero deixar um abraço para o meu pastor Eliezer Ribeiro, da Igreja Honrai a Palavra de Deus, e que o nosso Senhor e Salvador acompanhe, em nome de Jesus, o pastor e sua família, né? A Micaela, que está também, né, precisando de oração, que Deus, em nome de Jesus Cristo, possa visitá-la e repreender aquela enfermidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor entrega nas tuas mãos, meu Pai querido. Minha oração, súplica e agradecimento, e esta palavra de hoje. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Um abraço.